Bom dia, tudo bem? Deixa eu só abrir aqui. Bom, aí. Bom, como o pastor João disse, nós estamos no último dia, na última pregação da série Salmos para a Vida. E o livro de Salmos, ele é um livro maravilhoso. Ele é um livro que é coração, ele é um livro que é emoção, do primeiro ao último. Obrigado. Do Salmo 1 ao 150. Ele é um livro que escancara a nossa humanidade. Ele é um livro que mostra quem nós somos, as dificuldades pelas quais passamos. Mas, de outro lado, ele mostra um Deus e qual é o lugar e a posição de Deus. O que Deus é por nós. O que Deus faz por nós. O que Deus quer e espera de cada um de nós. E entre a nossa humanidade e a glória de Deus, o que o livro de Salmos, do primeiro ao último, nos motiva a pensar, a refletir, a se reposicionar na vida, é sobre fé e confiança. O que esse livro, que os salmistas que o escrevem, eles nos motivam a refletir, é o que eu penso sobre a vida, o que eu penso sobre a existência, quais são as dificuldades que eu enfrento e como eu posso fazer para ter alegria, mas que seja uma alegria que não seja uma alegria abusiva. Uma alegria que a pessoa ri ao vento sem saber por que ri. Uma tristeza, mas uma tristeza que apesar da dor, a dor de uma perda, de uma dificuldade, mas uma tristeza que é sustentada por um braço forte, que é o braço de Deus. Uma dificuldade que todos passamos, mas uma dificuldade que mesmo nesse turbilhão da vida possa nos trazer serenidade. Serenidade. Existem umas frases, umas palavras no mundo cristão, especialmente no mundo evangélico, que são muito interessantes e que nós ouvimos com uma certa frequência. E uma delas, uma expressão dessas é assim: Deus falou comigo, Deus vai falar com você. Mantenha os ouvidos e os olhos abertos. E é interessante porque eu descobri uma forma como Deus fala comigo. Todas as vezes que o pastor João me convida para falar, todas as vezes que eu tenho a oportunidade nos cultos de sábado, de falar para os nossos jovens, em que eu vou me debruçar em oração e depois em estudo na palavra de Deus, é impressionante, e eu quero dar esse testemunho, porque Deus fala conosco das mais variadas formas. Impressionante como Deus fala comigo. Quando o pastor João me convidou para estar aqui hoje, e eu pensei, poxa, de 150 salmos, qual salmo eu irei ministrar, qual salmo eu vou me debruçar, eu vou ler, eu vou orar, eu vou estudar, para poder compartilhar no domingo, no culto de domingo. E como Deus foi gracioso, porque dentro da minha casa nós vivemos um momento de luta, e como esse salmo veio, e como ele encheu o meu coração de alegria, por isso que eu disse para a Cris, minha esposa, que vai viajar hoje a trabalho, eu falei, olha, você hoje,
está proibida de dizer que vai arrumar mala, você está proibida de dizer que vai viajar daqui a pouco, porque uma das pessoas que esse culto vai falar é o seu coração. E foi extraordinário. Foram 3 semanas em que eu me preparei. Às vezes eu estava no trabalho, eu nem trouxe comigo, mas eu estava lá trabalhando e de repente me vinham algumas coisas na cabeça. Eu estou com 3 folhas de papel frente e verso, todas as folhas rascunhadas, porque como Deus fala conosco. Como Deus é gracioso. E esse salmo de hoje é um salmo que trata muito sobre isso. O quanto nós estamos com os nossos corações, os nossos ouvidos, os nossos olhos abertos para receber um refrigério de Deus, para receber uma sustentação de Deus, para que nós consigamos enfrentar as intempéries da vida, porque elas virão, elas existem. Elas fazem parte do contexto da humanidade desde que o mundo é mundo, desde que o homem é homem. Desde que o ser humano é ser humano, não há uma humanidade, não há uma cultura onde nós não tenhamos ou convivamos com problemas diários. Isso não é algo que é reservado à nossa época, sempre existiu. E o que o salmista, do Salmo 86, ele nos ensina de princípios, de quais são os princípios que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, para que essa jornada seja uma jornada mais suave, para que essa jornada seja uma jornada de confiança, para que a gente seja renovado. Eu vou então começar a leitura. É um salmo lindo, a versão que eu estou usando, exatamente porque as palavras que a versão ARA, normalmente nós usamos a NVI aqui, mas existem algumas palavras nessa versão que eu acho que são extraordinárias. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois clamo a ti de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma, pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me responde. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu é grande e opera maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, o soberbo se tem levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim, compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela tua palavra, Deus. Eu clamo, Pai, que o teu Espírito fale por mim, que eu não seja aqui pedra de tropeço, para o entendimento de cada um presente aqui. Eu declaro que o Senhor é digno de toda honra e toda glória, só tu és Deus, só tu és Senhor.
Muito obrigado, Pai, muito obrigado porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos ama, apesar de toda a nossa incredulidade, apesar de todas as nossas faltas. Tu se mostra a cada um de nós todos os dias, especialmente através do Teu Filho Jesus Cristo, que por amor extremo o Senhor nos entregou para nos salvar do mais profundo abismo, Deus. Eu oro agradecido, abençoo a vida de cada um aqui presente, das pessoas que nos ouvem através da internet, Pai. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Bom, não sei se vocês perceberam, mas o salmista que escreve, ele mostra-se uma pessoa que está enfrentando uma grande batalha. Ele está angustiado, ele está aflito, ele vive um momento, e quando nós lemos os Salmos de Davi, o Salmo 3, por exemplo, ele fala das adversidades, das pessoas que tramam contra a vida dele, do próprio filho que trama contra a vida dele, e que aquilo traz a ele uma grande tristeza, uma tristeza que traz uma angústia, uma tristeza que traz a ele um coração muitas vezes abatido. Mas medo e ansiedade, nem sempre, e muito antes pelo contrário, é algo ruim. Se formos pensar na fisiologia humana, o medo e a ansiedade são exércitos, digamos assim, um soldado de defesa do nosso corpo, que nos coloca numa tensão de alerta, que nos coloca numa situação de, opa, eu devo parar e devo refletir sobre isso que está acontecendo. Por exemplo, se eu estou andando e me deparo com um animal perigoso, um animal peçonhento, um animal agressivo, muito provavelmente nós não ficaremos no mesmo estado, porque o nosso corpo nos traz uma posição de autopreservação. Aquele medo, aquela situação diferente, aquela situação que mexe conosco, ela vem exatamente para nos dizer, pare, olhe e pense. Na ansiedade, é a mesma coisa. Se nós vivemos uma situação, preciso me preparar, preciso me preparar para uma entrevista de trabalho, preciso me preparar para uma prova, me preciso preparar, não importa para quê, isso pode trazer em nós uma situação de ansiedade, mas é uma situação que nos chama a nos prepararmos melhor, a dedicarmos um tempo especial para aquela tarefa que nós estamos fazendo. Imagine, por exemplo, um atleta de alta performance, especialmente nos esportes individuais, em que você não tem um parceiro ali, como num time de futebol, que são 11 ou 5 no futsal, que se você não estiver bem, você tem ali uma outra turma que está firme e que às vezes vai correr o dobro para poder compensar a tua dificuldade naquele dia. Mas pense no atleta de alta performance, um nadador, um tenista. Colocar o pé numa quadra, o corpo numa piscina, numa final de Olimpíada, numa final de Grand Slam, é claro que a pessoa não está na sua vida normal, não está no seu dia normal. Não é como ele acorda num dia corriqueiro da sua vida. É claro que ali, todo o seu corpo está voltado para aquela tarefa. A ansiedade boa é a ansiedade que vai trazer força motriz para ele, para que ele enfrente aquele momento de uma final ou de um jogo de extrema importância, para que ele transforme tudo aquilo que ele se prepara, tudo aquilo que ele fez tática e fisicamente, num jogo bem jogado. A ansiedade, portanto, não é algo mal. O problema vem quando o medo e a ansiedade nos bloqueia. Quando o medo e a ansiedade
transbordam o limite do que é bom para o corpo, do que é bom para cada um de nós, e passa para um limite que vai nos tirar a força, nos tirar a energia, nos tirar sono. E o que a Bíblia fala, de Gênesis ao Apocalipse, é que nós vivemos esse medo e essa ansiedade, uns mais, outros menos. Nós somos constantemente atacados no dia a dia de nossas vidas. Constantemente. Mas essa mesma Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, nos apresenta um Deus, um Senhor, o Criador, que nos ama, que cuida de nós, e que nos ama a tal ponto de entregar o teu Filho, para que a gente tenha paz, paz e salvação, paz e salvação. Essa é a palavra de Deus. Essa é a instrução de Deus para a nossa vida. Deus, Ele quer e deseja que nós vivamos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida alegre. Só que muitas vezes nós não vivemos essa vida plena, alegre e feliz, porque quando somos atacados, e cada um é atacado de uma forma, tem pessoas que têm problemas de saúde, e que enfrentam uma doença grave, uma doença séria. Tem pessoas que são abandonadas pelo cônjuge, abandonadas pelo pai, por irmãos, por amigos, e sofrem. Pessoas que estão desempregadas, que estão passando dificuldade financeira dentro de sua casa com seus filhos e não tendo dinheiro para o alimento básico. Vejam o nosso país, um país de extrema desigualdade, um país onde muitos não sabem o que vão comer ao acordar, não sabem se vão comer ao deitar. E o que Deus está dizendo e nos propondo, e o que o salmista destaca é: como eu enfrento isso? Com qual tipo de coração que eu devo enfrentar essas intempéries e dificuldades da vida? O salmista, aflito e necessitado, ele diz porque ele está angustiado. Ele diz que os soberbos têm se levantado contra mim, um bando de violentos atenta contra a minha vida, e eles não te consideram, Senhor. E a pergunta que eu me faço, e que eu faço a vocês, porque cada um sabe como chegou aqui hoje. Tem aquela música do Titãs, cada um sabe a dor e a alegria que traz no coração. E a pergunta é: o que se tem levantado contra vocês? O que se levanta contra mim, o que no dia a dia levanta contra cada um de vocês? Eu trouxe esse contexto para a gente refletir, porque nós costumamos, às vezes, a diminuir a dor do outro. Quantas vezes a gente já não ouviu: poxa, mas fulano tá aí abatido por conta disso? Fulana está lá chorando, sofrendo, sai de casa, não come, está aí. Não é possível. Faz alguma coisa para uma bobeira dessa. E esse é um dos grandes erros que, enquanto igreja, enquanto irmãos, enquanto comunhão, nós temos. Sabe por quê? Porque às vezes a dor que é muito pequena para você, a dor para esse outro que está sofrendo é um turbilhão. É maior do que ele consegue ou ela consegue carregar. Por isso nós vamos falar dos princípios um pouco mais à frente, de como o salmista nos ensina a enfrentar isso. Mas qual é a sua luta? Hoje, nesse contexto atual, nós vivemos um mundo que é corrido. Nós não vemos o tempo passar.
Daqui a pouco a gente está pendurando a bolinha na árvore de Natal de novo, porque é tão corrido que nós não vemos. E isso traz e gera uma ansiedade, porque eu tenho de acordar, eu tenho de levantar, tomar banho, ir para o trabalho ou ir para a escola, e do trabalho eu tenho que buscar menino, levar menino no médico, levar menino para atividade escolar, e depois da escola eu tenho de buscar, chegar em casa, ter um jantar, eu ainda tenho de me preparar para alguma coisa, eu tenho as minhas dificuldades, os meus problemas, o meu corpo cansa. E às vezes a gente, nesse turbilhão, a gente passa a ter um coração e uma mente pesados. Pesados. E de cansados que nós estamos, nessa rotina frenética, nós não temos mais o dolce far niente do italiano, por exemplo. A minha mãe, que está aqui, na viagem que nós fizemos para a Itália, a primeira vez que ela foi, ela ficou impressionada com uma situação. Nas cidades do interior da Itália, 2h30 da tarde, a cidade fecha. E nós saímos para numa região de Alba, ali do Piemonte, para circular. Meu sogro e minha sogra também estão ali e fizeram essa viagem. E a cidade sem ninguém na rua, porque de 2h30 até às 5 todo mundo está em casa descansando. Mas essa não é uma realidade das culturas pós-modernas. A realidade nossa é de uma vida agitada, e às vezes nós geramos os problemas para a gente. Por exemplo, o meu filho Miguel, ele com o horário, ele chega a ser chato, ele detesta atrasar. E atrasar com ele é deixar o menino emburrado e ansioso. E eu falo muito com ele, a sua aula começa às 1h30, você quer chegar na escola, ele quer chegar às 1h15. Você precisa se preparar antes. Se você quer chegar às 1h30, nós temos que sair de casa, 1h15, nós temos que sair de casa no máximo 1h, 1:55. E às vezes, nós sabemos que temos um horário, nós sabemos que precisamos nos preparar para algo que nós faremos na nossa rotina do dia a dia, e nós não nos antecipamos a isso e geramos o quê? Angústia. Isso pode ser num investimento financeiro, isso pode ser numa rotina de dia a dia, de dentro de casa, pode ser no seu trabalho. Eu tenho uma pilha de processo desse tamanho, no meu caso que sou da área do direito. Eu preciso entregar isso até o dia tal, e eu fico assim, admirando aquela pilha o primeiro dia, o segundo dia. À noite eu vou mexer, chega à noite eu estou um pouco cansado, vou assistir um pouco de TV, aí no dia que eu tenho de entregar, eu tenho lá 100 processos para fazer, e passo um dia igual um maluco e sofrendo com o coração pesado. E assim o ser humano costuma ser. E tem o lado oposto disso, tem aqueles que são tão ansiosos, que não conseguem ver aquela situação e já ficam em cima daquilo, mas aquilo consome de tal forma a pessoa. Por quê? Porque ela tem de resolver aquele problema de qualquer jeito e tem que ser naquela hora. Ele já é o oposto, ele não para às vezes para refletir, qual que é a tática que eu vou usar para enfrentar essa pilha, eu vou dividir assim, ótimo, se eu fizer tantos por dia, eu consigo em tantos dias. Não, ele já pega ansioso e a vida para ele, a vida para essa pessoa. Essa pessoa se torna, isso aqui é minha vida agora, esquece todo o resto, esquece que eu tenho família, esquece que eu tenho filho, esquece que eu tenho outras coisas, a rotina do dia a dia, que eu tenho médico, eu tenho consulta, porque a minha vida se resumiu a isso. E isso traz ansiedade, isso traz problema. Nós vivemos uma época, talvez porque comamos mal, em que as doenças têm se alastrado, câncer, a Covid que tivemos há pouco, e nós somos impactados, pessoas jovens passando por isso, crianças às vezes passando por isso, idosos, e a gente vive, então, hoje, nesse mundo corrido, um enfrentamento em que nós temos dois lados, o lado A e o lado B, que vivem em constante conflito. Nós temos guerras espalhando pelo mundo, e vai ter a terceira guerra mundial e não vai. Nós temos problemas na economia pelo mundo. Se der um espirro lá na China, a bolsa já despenca e tudo fica caro. Hoje se brinca que tomar café é algo que é caro.
porque qualquer coisinha que acontece no mundo político, o mundo afora, impacta e nós ficamos angustiados. O que vai acontecer daqui para frente, o que será daqui para frente. Mas é diferente da época do antigo Israel. Eu brinco, apesar de ter dito que a gente nunca deve diminuir ou aumentar a dor do outro, que nós somos a geração Nutella. Porque aquele pessoal do antigo Israel, a dor de cabeça deles era só assim: meu clã, o meu estado vai ser invadido, guerreiros estão vindo aqui com faca para matar todo mundo e para assumir isso aqui. Eu sou rei e a minha mãe está querendo me matar porque quer o trono para o meu filho, para o meu irmão. A angústia deles, daquela época, era uma angústia de vida. Veja o povo de Israel, cativo no Egito, como sofreu, o que eles passaram até entrarem na Terra Santa, depois a invasão dos sírios, dos babilônios, quantos que morreram, quantas pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos, que morreram naquela época, porque aquela era uma época que era o normal. Então vejam, não há diferença entre o que já aconteceu lá atrás e o que acontece hoje. E o mesmo Deus lá de trás é que vem nos dizendo, desde o Antigo Testamento, desde a criação do mundo, não temas. E por incrível que pareça, mesmo Deus se encarnando no nosso mundo, através de Cristo, e dizendo isso: não andeis ansiosos por coisa alguma, nós não aprendemos. Nós não aprendemos. E o salmista nos dá ou nos traz algo a nos dizer o porquê. Por que nós não aprendemos? Quais são os princípios então? Confiança, conhecimento, sabedoria e comunhão. São esses os princípios que eu quero extrair desses salmos de hoje. E aí, eu coloco, em que você tem depositado a sua confiança no seu dia a dia, em sua vida? O salmista diz o seguinte, logo no 2º versículo: preserve a minha vida, pois eu sou piedoso. E eu destaquei esse sou piedoso porque há algo na Bíblia que ela explica e repete algumas vezes, em que às vezes a gente acha, porque nós somos bons e tementes a Deus, que nada nos acontecerá, que nós estamos como se estivéssemos blindados. E a Bíblia não ensina isso. A Bíblia nos ensina pelo contrário. Tenho-vos dito para que tenhais em mim paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é o próprio Jesus nos dizendo. E aqui, em Mateus, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato, que construiu a casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Vejam, nós, independente se estamos com Deus, se estamos sem Deus, passaremos intempéries. Nós passaremos dificuldade, nós enfrentaremos problema, nós teremos as nossas batalhas pessoais, familiares e sociais. É algo que não tem como fugir. Mas o salmista, ele quer nos ensinar, por que mesmo eu vivendo isso, como aquele salmo belo, eu falei para os jovens no ano passado, nessa mesma série, o Salmo 3, que Davi, perseguido pelo filho, que queria assassiná-lo para tomar o poder, ele diz o seguinte: Senhor, em ti confio, à noite eu me deito e durmo.
Eu estou falando de um homem que estava sendo perseguido, que tinha medo, que tinha dificuldade, que tinha suas batalhas, suas lutas, e a dele era de morte, atentavam contra a vida dele, mas ele conseguia chegar de noite e falar assim: Senhor, em Ti confio, Senhor, eu deito e durmo, e eu acordo, porque o Senhor me sustenta e está comigo. O que ele faz para conseguir dormir, enquanto no mundo de hoje, nesse momento de hoje que nós vivemos, em que estamos com essa vida agitada e corrida, muitos têm insônia e não conseguem dormir, muitos têm problemas estomacais, enjoos, dor de cabeça, enxaqueca, muitos se iram com facilidade, se enervam com facilidade. Por quê? Qual é a diferença do que o salmista quer ensinar para o que é a nossa vida? Para o que é o nosso problema e por que muitas vezes nós não conseguimos nos colocarmos como o salmista se coloca de maneira tranquila. E ele diz então, porque então nós devemos confiar em Deus. Porque ele confia a tal ponto que mesmo no momento de grande dificuldade de sua vida, que mesmo no momento de grande medo, de grande ansiedade, ele tem paz. Ele diz o seguinte: preserva minha alma, pois sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Então ele fala em confiança. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo. Ele não fala de um Deus qualquer, ele fala de um Deus que é bom e compassivo. Quem já não viveu situações, momentos na vida que você fala: de onde veio essa força e essa energia que eu não sei de onde eu tirei? De onde que você, passando uma grande dificuldade, te vem uma luz, uma ideia, que é a ideia que vai trazer paz e mansidão para aquele momento? Quem nunca viveu uma situação de você estar angustiado e por acaso, entre aspas, você se encontra com uma pessoa que te dá um ombro amigo e que você sai de lá confortado? Esse é o Deus que é bom e compassivo. Esse é o Deus que é benigno, Ele é abundante em benignidade para com todos que o invocam. No dia da minha angústia eu clamo a Ti, porque Ele é o Deus que responde. Ele não está abandonado, essa pessoa não está abandonada. A pessoa que crê verdadeiramente em Deus não está abandonada. E ele somente consegue vencer todas essas dificuldades porque ele é um homem que de fato é temente e confiante em Deus, porque ele sabe quem é o Senhor da vida dele. Porque ele sabe em quem ele pode descansar e porque ele sabe que ele é um Deus que responde. Ainda que haja um momento de silêncio, porque às vezes o silêncio acontece, nós queremos tudo para a nossa hora, para o nosso momento, e às vezes nós não ouvimos e achamos que estamos abandonados. Não. Deus é o Senhor da história, é o Senhor do tempo, do Cronos. Ele sabe exatamente a hora que as coisas precisam acontecer, e quando a gente descansa nisso, a gente passa por esse momento, por essa situação, de uma forma diferente, porque Ele responde. Não há outros deuses semelhantes a Ti, e nada existe que se compare às Tuas obras, pois Tu és grande, opera maravilhas, e só Tu és Deus. Amém? Olha, esse é o Deus que o salmista quer nos convidar. Só que o grande problema é que nós, pela nossa humanidade, nós colocamos, quando ele diz assim, não há entre os deuses outros semelhantes a Ti, os próprios salmistas, eles falam que Deus só tem um. Então, o que são esses deuses que esse salmista está dizendo? Sabe o que são? Somos nós. Somos nós, com os nossos desejos, com as nossas vontades, com aquilo que nós julgamos que traz segurança.
eu vou buscar ter a maior quantidade de dinheiro que eu puder, porque se eu tiver dinheiro, eu estou blindado. Eu vou buscar ter o melhor plano de saúde que eu tiver na minha vida, porque se eu tiver esse plano de saúde, eu vou ter algo que vai me salvar quando eu for necessário. Eu vou buscar morar no bairro que seja o bairro mais seguro de Belo Horizonte, porque ali eu não serei vítima de crimes. Eu vou buscar escolher a dedo os meus amigos, o meu cônjuge, porque fazendo isso eu não serei abandonado, eu não sofrerei ali problemas. E quando nós fazemos isso, se eu tivesse aqui um quadrado, eu disse ontem isso para os jovens, é como se eu tivesse aqui no meu quadrado, e no quadrado de Deus eu ponho o pé de vez em quando eu preciso. Aí eu oro para Ele. Só que mesmo colocando o pé aqui, eu fico numa gangorra. Eu fico numa disputa dentro do meu coração e dentro da minha cabeça sobre o que é meu e o que é de Deus. E isso não traz paz. Porque eu não me entreguei verdadeiramente. Quando nós lemos a palavra do salmista, a gente vê alguém que fala assim, eu estou angustiado, necessitado, mas é Deus, eu estou entregando em Ti. Ele ensina sobre oração, sobre a comunhão com Deus, que nós falaremos logo em seguida. Tem um versículo desse salmo, que mais à frente será abordado, mas eu já vou trazer um spoiler, que tem algumas traduções que são belíssimas. Quando fala assim, me dê um coração temente a Ti, tem algumas traduções que falam assim, me dê um coração íntegro. Outras falam, me dê um coração não dividido. Me dê um coração que o Senhor habita no meu coração, que o Senhor é o Deus dele. E aqui eu quero trazer algo importantíssimo. E que é algo que desde 3, 4 mil anos antes de Cristo é dito, e nós não aprendemos. Isaías traz para mim, talvez dos versículos mais marcantes da Bíblia, que mais me tocam, quando ele diz, tu, é o próprio Deus dizendo a Isaías, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Que parte desse versículo que a gente esquece de aplicar para a nossa vida diária? Sabe por que o salmista, ele tem tanta paz? Porque ele sabe desse Deus que fala, não temas, eu te tomo com a minha destra fiel. Não temas, eu te ajudo. Você vai sofrer, mas eu te ajudo. Como que nós podemos ter planos e sonhos na vida e nos empenharmos em algo, desde uma bobeira relacionada a lazer, eu quero aprender a jogar tênis, até algo sério, como constituir uma família, um emprego, uma situação de trabalho. Como que eu posso, sabendo disso, viver essa rotina do que eu estou buscando e me deixar ser abalado por ela a ponto de sofrer, a ponto de me tirar o sono, a ponto de me trazer problemas fisiológicos? Se eu sou cristão, se eu vivo uma vida cristã, o que Deus, o Senhor, está dizendo é, não temas, eu te sustento com a minha destra, você vai sofrer, mas eu estou te segurando, e eu te ajudo. Por isso que o primeiro princípio desse salmo é confiança.
O que o salmista nos estimula é: precisamos melhorar a nossa confiança. Precisamos ampliar o nosso conhecimento e a nossa entrega ao Senhor. Não porque Ele pode dar algo por mim, mas porque Ele é digno de honra e glória, e porque Ele me ama, e porque Ele te ama. E porque Ele nos ajuda. Além de ajudar, e a forma como Ele ajuda, nesse mesmo texto de Isaías, esse mesmo Deus que fala: não temas, eu sou contigo, eu te sustento com a minha destra e eu te ajudo. Esse mesmo Deus diz o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem vigor nenhum. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aquele salmista está em paz, em razão daqueles vários que atentam contra a vida dele, porque ele sabe que a força dele é restaurada e renovada no Senhor. Ele dorme como Davi, mesmo sendo perseguido de morte, e descansa e tem um sono restaurador, e acorda para a vida bem, porque ele sabe que tem esse Deus que sustenta, porque sabe que tem esse Deus que fortalece, que renova, que traz revigor e que te faz voar com asas como águias. Que ponto, então, da nossa existência, que nós deixamos de viver isso? E daí vem uma palavra que para mim é a palavra essencial da Bíblia, que é a palavra essencial do ministério, da obra, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo nesse mundo: humildade. Eu tenho que entender quem eu sou. Eu tenho que entender quais são as minhas limitações. Eu preciso me amar. Eu preciso, de uma vez por todas, colocar em minha mente quais são os meus limites. Entender que eu não sou Deus, que eu não tenho o poder e a glória de Deus. Eu tenho Deus manifesto em mim, mas esse poder é do Senhor. Eu preciso entender que eu tenho sim de trabalhar, e nós falaremos disso, porque não está sendo proposto aqui que de hoje em diante vamos abandonar tudo. Eu agora vou ficar sentado dentro de casa esperando que a chuva caia sobre mim e eu não tenha de fazer nada. Isso pode acontecer? Pode. Deus pode agir das mais diversas formas, mas não é isso que a Bíblia nos ensina, nos motiva e nos coloca em movimento. Nós precisamos, portanto, de mais conhecimento e mais sabedoria. É o segundo princípio que ele ensina. O salmista diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração, daqui aquela frase do coração, tipo assim, o meu coração está dividido, me dê um coração íntegro, um coração que seja algo único, que é o Senhor. Não me deixa colocar nada dentro desse meu coração que ocupe o seu lugar de honra e de glória, do meu Criador, do meu Salvador. Esses três princípios, eles estão correlatos. Quanto mais eu tenho de um, mais o outro aumenta. Quanto mais conhecimento que eu tenho de Deus, mais confiança eu vou ter. E mais comunhão eu vou ter com Deus e com o próximo. Quanto mais comunhão que eu tenho entre irmãos numa igreja, mais eu vou ouvir de Deus, portanto, mais eu vou conhecer dele e mais eu vou ter confiança. E o que o salmista nos ensina é: busque a sabedoria e o conhecimento de Deus. Por quê? Porque se eu buscar a sabedoria e o conhecimento de Deus, eu vou saber
que esse é o Deus que te resgatou da extremidade, da morte, e que te ama, e que te sustenta com a destra fiel. Se eu tenho fé nisso, mais do que ter fé, eu preciso tirar isso do coração e colocar numa vida prática. É fácil? Não, não é, porque os problemas que nos afligem, muitas vezes são sérios, são duros, trazem dor, trazem medo, trazem insegurança. Não é fácil, mas eu posso dizer uma coisa, e por experiência própria, por um testemunho próprio, cada vez que eu tenho mais intimidade com Deus, cada vez que eu tenho mais conhecimento do Senhor, mais paz eu tenho. Minha sogra está aqui, ela gosta de dizer isso, que às vezes ela chega lá em casa, a casa está de cabeça para baixo, está reformando, está uma bagunça, que pedreiro, está o Miguel não sei o quê, a Cris para lá, e eu estou lá em cima sentado tocando violoncelo. Ela fala assim, a casa está caindo, você está nessa paz? Como assim? Eu fiz uma cirurgia em 2015, renal, e aí, quem me acolheu nesse momento, a Cris estava viajando, na época, a trabalho, eu fiquei na casa da minha sogra, ela olhava para cima e falava assim, meu filho, como é que pode, esse negócio deve estar doendo demais, a sua cara está boa. E estava doendo. Quanto mais a gente se envolve com Deus, quanto mais a gente caminha lado a lado com Deus e estabelece uma relação de confiança, mais a gente consegue passar pelas intempéries e dificuldades da vida, tendo paz em meio ao turbilhão. Tendo confiança em meio do que a vida está dizendo, meu amigo, acabou, desiste disso. A sua solução, o seu problema é insolúvel. Mas se você ouve a Bíblia e fala, Ele é o Deus do impossível. E a Bíblia aqui te coloca de cabeça para baixo. Porque aquela pessoa que foi descida num leito porque não andava, quando Cristo falava, e Cristo olha para ele e fala o essencial, meu filho, vá, seus pecados lhe foram perdoados. E os fariseus ali, que homem que é esse? Vai perdoar pecado? Isso é uma blasfêmia. E Cristo, sondando o coração, diz, olha, para que vocês entendam que eu sou Deus, porque eu fiz o principal, os teus pecados lhe foram perdoados, você agora é justo, santo, renovado, você agora tem vida eterna, sua vida não acaba mais nesse mundo. Ele fala, levanta, pega sua cama e ama, para que vocês saibam quem eu sou. É esse Deus que nos propõe a paz. Paz não é ausência de guerra e de luta. Hoje eu estou citando muito familiar, vou citar meu sogro que gosta de Tolstói, que ele leu, Guerra e Paz. Queres paz? Prepara-te para a guerra. Não é isso, meu sogro? Mas é a paz que transcende, é a paz que a gente vive a luta e que vem. E aqui, tem muitos pais aqui hoje? Tem? Aqui tem algo que precisa ficar muito claro para nós que somos pais. Se tem algo que essa igreja se preocupa, e que talvez seja o cerne dela, é com a futura geração. E a palavra de Deus, ela nos adverte, pais, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina com persistência aos teus filhos, converse com elas, com as crianças, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nas batentes das portas de sua casa e de seus portões. Pais, nós precisamos entender o nosso papel na vida dos nossos filhos. Nós precisamos compreender
o quanto nós somos fundamentais e essenciais na vida de nossas crianças, para que essas crianças sejam jovens, jovens adultos, adultos, idosos futuros, que confiem no Senhor e tenham paz. Tem um livro que eu indico, chama Geração Ansiosa, Jonathan Haidt, eu acho que é o nome do autor, fala muito sobre as telas. É um livro muito interessante, com uma série de pesquisas de mais de 30 anos, dos Estados Unidos, Canadá, salvo engano, Suíça, sobre como as nossas crianças e os nossos adolescentes estão ansiosos, depressivos, como se aumentou o nível de depressão profunda, como aumentou o nível de suicídio entre adolescentes, em razão, especialmente, das redes sociais. Isso é uma realidade. Não existe dizer que nossos filhos não utilizarão, porque essa é uma realidade desse tempo, dessa hora. Mas nós precisamos ter cuidado. E para mim, além do controle diário de dentro de casa, de limitar tempo de tela, de saber o que eles estão assistindo, o que eles estão gostando, e de conversar sobre isso, eu não tenho dúvida de que o principal é isso aqui. Ensina aos teus filhos de manhã, de tarde, de noite, na hora de acordar, quando estiver andando, quando tiver... Meu filho Miguel vai muito para o estádio de futebol, eu sou americano. Aliás, ontem nós colocamos água no suco de vocês um pouquinho, né? Dos atleticanos. Mas, quantas vezes num estádio de futebol, berrando, a torcida berrando, que nós somos poucos, mas somos muitos em termos de vozes. Ele para e fala assim: papai, aquele moço está falando palavrão. Ele xingou. Outro dia ele estava sentado: papai, você viu o menino que está aqui atrás? Ele falou aquela coisa para o juiz, e o pai está do lado e não falou nada. Essa é a hora de fazer o quê? Ensina aos teus filhos o caminho. Eu não vou deixar de ir ao jogo de futebol, porque eu gosto de futebol. Apesar das brincadeirinhas, mas você é americano, você gosta de futebol? Apesar dessas brincadeirinhas, mas eu gosto de futebol. Eu não vou deixar de ir ao estádio, mas eu posso me comportar de uma maneira cristã dentro desse estádio. E como eu faço isso com meu filho? Na hora que ele parou, estava aquela gritaria, eu sentei com ele e falei: vamos conversar? Tivemos uns 5 minutos de conversa sobre isso. Sobre xingar, sobre falar palavrão. Isso é o que vai fazer com que os nossos filhos cresçam em fé, em esperança, em amor. Isso é o que vai fazer que os nossos filhos desfrutem da verdadeira paz. Se nós não tivermos esse trabalho, se nós não participarmos da vida do nosso filho, não apenas material desse mundo, mas espiritual, muito provavelmente essa criança se tornará um jovem ansioso, especialmente nesse mundo. Então, eu fiz esse parêntese nessa parte do conhecimento para isso. Comunhão. Eu não transcrevi, porque senão eu teria de ler todo o Salmo de novo, mas o salmista do Salmo 86, ele fala de como é a comunhão dele com Deus, e ele fala da oração que ele leva a Deus, da súplica que ele leva a Deus, do clamor que ele leva a Deus, da graça, porque Deus, além de tudo, eu estou aqui falando tudo, mas eu te dou graça, porque eu te amo, porque o Senhor é digno de honra, porque eu me regozijo, eu estou feliz com o Senhor e na presença do Senhor, eu glorifico o teu nome, e isso com o coração íntegro de todo o coração. Quer uma vida de paz verdadeira? É uma vida de comunhão com Deus. Quanto mais comunhão, mais sabedoria, mais comunhão com o próximo, mais confiança e mais nós temos uma vida
estável emocionalmente dizendo. O salmista mostra que para ele tem um único caminho, não é buscar a riqueza, não é buscar a sua guarda, o seu exército, não é buscar os seus conselheiros, não. O caminho dele é de apresentar ao Deus vivo as suas dificuldades, as suas súplicas, aquilo que lhe faz, lhe causa dor, lhe traz medo, lhe traz ansiedade. E dá glória, porque assim, Deus meu, o Senhor é digno de toda honra e toda glória, o Senhor me ouve, o Senhor me responde, não é o que ele disse? E o que eu dei o spoiler atrás, isso não significa que eu me derramo em Deus e não tenho de fazer nada, de jeito nenhum. Olha o que Eclesiastes diz: o tolo cruza o braço e destrói a própria vida. Olha o que Provérbios nos adverte: observe a formiga preguiçoso, reflita no caminho dela e seja sábio. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. A Bíblia nos diz, e é um grande erro, eu imaginar que viver uma vida de paz é eu não fazer mais nada da vida. É eu simplesmente me entregar ao Senhor e não lutar. Esse é um erro. Também é um erro eu fazer de tudo da minha vida, acordar às 5 da manhã, trabalhar 15, 16, estudar 20 horas por dia, enfrentar tudo de peito aberto, buscar uma vida financeira estável, buscar uma família estável, buscar e esquecer absolutamente de Deus. Esse é o coração íntegro. Esse é o coração que coloca o ser humano, o homem e a mulher, num caminho que é um caminho de paz, que é um caminho de amor e de alegria, que é: eu faço, eu me entrego, eu me dedico, eu tenho os meus sonhos, eu vou lutar pelos meus sonhos, mas eu tenho um Deus que eu faço o quê? Eu entrego tudo na mão dele. Eu não entrego só quando o problema vem. Quando acontece, eu, meu Deus, me socorre. Mas quando foi lá no começo, quando eu fui criar aquele sonho, para colocar meu sonho em prática, Deus estava para lá. Aí a coisa dá errado, eu chego: Senhor, meu Deus, eu coloco o pé aqui de novo. O que o salmista está dizendo é: faça, lute. Essa é a vida. Olha os exemplos, olha o apóstolo Paulo, um homem que tinha uma situação financeira e política confortável, culto, que é impactado por Jesus Cristo, e ele vai viver uma vida de difusão do Evangelho. E ele sofre, ele é preso, ele é picado por cobra, ele larga tudo para fazer isso, mas ele faz, ele não fica parado. Ele não fica ali esperando a coisa acontecer. Ele faz viagens evangelísticas, ele planta a igreja, mas ele tem um contato com Deus, como está lá no livro de Atos, quando ele está indo para Filipe, e o Espírito vem para ele e fala assim: não entra nessa cidade, não entra nessa cidade, passe ao redor dela, porque ele tem uma vida íntima, porque Deus é o princípio, é o meio, é o fim da vida dele, mas ele faz. Ele podia estar preso e falar assim: Deus, eu estou preso aqui, agora é o momento, oh meu Deus, o que aconteceu? Eu estou fazendo tanto e o Senhor me colocou aqui na cadeia. Não, ele escreve livros belos de dentro da prisão. Ele faz. A Bíblia nos motiva a fazer, a agir, a movimentar. A fé é movimento. Viver uma vida de fé é viver uma vida de movimento, não é uma vida espiritualizada apenas, também o é, mas é uma vida de movimento. Eu preciso amar. Citando outra música, sinônimo de amor é amar, não é o que a música diz?
Amar é um ato. Fé é agir. Só que é um agir para o cristão. Eu quero que isso fique muito dentro do coração. É um agir sabendo quem é o timão do seu barco, sabendo quem é o teu condutor. É a gente se derramar e colocar os nossos propósitos. A Cris, eu tenho conversado muito com a minha esposa sobre isso, sobre sonhos, sobre fazer o melhor e o máximo que eu tiver para fazer, para eu atingir e alcançar aquele sonho. Mas se eu sou cristão, eu preciso entender que se eu não estou descansando, ou se eu não estou tranquilo em Deus, é porque algo está errado. Porque se eu confio em Deus, eu confio num Deus que tem o melhor para mim. E que se tiver de ser a vontade de Deus, essa é a vontade que eu quero, ainda que não seja a minha. Eu preciso ter humildade para reconhecer isso. Eu preciso ter humildade para entender a posição de Deus na minha vida. Deus só é bom quando eu tenho dificuldade. Deus só é bom quando eu quero algo, e então eu me debruço em Deus para pedir e clamar a Deus algo. E quando eu não consigo, ó Deus, ó dia, ó vida, ó azar, ó mundo cruel, como aquele Lipe o Lobo, aquele desenho, da minha época, né? Esse salmista, ele vive essa verdade. Deus, eu estou aqui, eu estou te suplicando, eu estou te pedindo. E eu sei que o Senhor me responde. Às vezes a resposta não vai ser do jeito que eu quero. Ou às vezes não no momento que eu espero. A igreja está vivendo um grande momento de sua vida. Será que a Bela e o pastor João não estão preocupados, por exemplo, com as contas de uma reforma grande e gigantesca? Porque a gente vive num mundo que tem de pagar. Se não pagar, vai para o SPC e para o Serasa. Mas eles confiam num Deus que fala assim: Ele vai prover. Porque isso não nasceu do acaso. Isso nasceu debaixo de muita oração, debaixo de muita entrega. E por mais que eu viva esses momentos, eu tenho que ter a paz que excede a todo o entendimento. A comunhão com o irmão já caminhando para o final. Não há nada mais gratificante do que nós vivermos, como Paulo diz, como o verdadeiro corpo de Cristo. Como a minha mão direita sente uma dor, o meu dedinho mindinho do pé vai sentir, ou melhor, se você chuta o dedinho na quina da cama, vai doer o corpo inteiro. Se eu corto um dedo aqui, vai estar abrindo uma lata e corta aqui um pouquinho, aquilo arde, dói e é chato. Algo que nós precisamos ter em mente, entre a igreja, entre os irmãos, é que a comunhão é um santo remédio. A Bíblia nos ensina a relacionar, nós somos seres sociais, nós somos criados para nos relacionar com o Senhor. Nós somos criados para nos relacionar com Cristo e o Espírito Santo e entre nós, seres humanos, com a natureza, com a vida, com esse mundo que Deus nos deu. Se tem algo que afasta a angústia, se tem algo que afasta o medo, se tem algo que nos acalma o coração e a mente, é um irmão. Provérbios nos ensina que o amigo ama em todos os momentos. É um irmão, tem alguns que transforma-se ou torna-se um irmão na adversidade. E eu deixo mais uma pergunta. Quem é o seu irmão na adversidade? Como você se coloca como irmão do outro na adversidade do outro?
É fazendo aquelas piadinhas, poxa, mas você está sofrendo por isso, para. Ou você para a sua vida para falar assim, eu estou aqui, nem que seja para te ouvir, o que você quer? Hoje tem, falando mais meu cunhado, Tiago, ele é meu irmão na adversidade. Ele é a pessoa que eu tenho a liberdade de quando está tudo difícil, tumultuado e triste, quando eu tenho dúvida, eu bato o telefone para ele e falo assim, cunhado, vamos conversar. Porque isso traz paz. Se tem uma coisa que me deixa feliz, é quando um dos jovens, isso já aconteceu algumas vezes, me liga assim, Dani, a gente pode sair para tomar um açaí? Eu estou precisando conversar. Estou vivendo uma situação. Nós precisamos mais amar uns aos outros profundamente e de maneira cristã. Mesmo. É nessa comunhão da igreja que nós vemos e vivenciamos a fé e o amor de Deus. É na comunhão dentro de nosso lar, de nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, que nós vivemos o amor e a comunhão de Deus. É no ambiente de trabalho que eu vivo a comunhão e posso falar e receber do amor de Deus. Nós precisamos amar e conviver com os nossos irmãos. Diariamente. Eu quero ter e eu chamo vocês a terem um coração que seja um coração manso, que seja um coração pronto a oferecer e tardio para cobrar, tardio para se irar. Se eu aumentar isso, eu vou aumentar o amor em minha vida. O Espírito Santo que vive dentro de mim vai te mexer mais, para assim, agora eu vou te colocar na vida daquele outro irmão ali, daquela outra pessoa que está precisando de você. E isso te traz mais confiança e um sentimento de pertencimento. Eclesiastes, já caminhando para o final, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem a defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E essa é a terceira dobra. Essa é a terceira dobra em nossas vidas. Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar, para nos trazer paz, para nos trazer vida eterna. E esse mesmo Jesus Cristo quem diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O mesmo Cristo que diz, no mundo vivereis tribulações e dificuldades, é o mesmo Cristo que diz, jogue isso tudo sobre mim, esteja comigo, viva comigo, porque eu estarei dando sobre vocês o meu fardo e o meu jugo que é leve. Eu estarei dando sobre vocês a minha santa vida, para que a sua vida seja santa, a minha vida eterna, para que a sua vida seja eterna. Eu queria que todos se colocassem de pé um pouco. Eu vou fazer uma oração. Eu vou fazer nessa oração, uma oração para 3 pessoas, e eu queria que você se colocasse no lugar dessas 3 pessoas, nesse momento apresentando os seus medos, a sua ansiedade, a sua dificuldade, o que está tirando a sua paz, para que ela seja de fato renovada, para que haja um renovo hoje na sua vida e que você suba com asas como águias. Senhor Deus, Pai, te agradeço por esse momento, por esse culto, pela Tua palavra, Deus. Eu
te agradeço porque eu mesmo fui transformado por ela, Deus. E eu desejo que cada pessoa aqui presente, que nos assiste, também sejam transformados. Sintam essa paz, que invistam tempo no Senhor, que invistam no Teu amor, no Teu conhecimento, que invista na comunhão com o Senhor e na comunhão com o irmão. Eu entrego hoje, Deus, de maneira muito especial a vida da Marina, uma queridíssima amiga que está enfrentando problemas de saúde, que está internada, Deus. Eu peço que o Senhor seja com ela, Deus. Que todas as dúvidas que ela tem, todos os medos e ansiedade que ela tem, Senhor, eu clamo, Pai, que o Senhor remova, que o Senhor dê uma paz para ela que transcenda qualquer entendimento, Deus, mesmo nesse momento de grande luta, de grande batalha. Toca o coração dela agora no hospital, Deus. Enche o coração dela de alegria, de felicidade, de paz, de confiança que o Senhor é dono do tempo, o Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que cura, Deus. Eu clamo por cura, Deus. Eu peço cura na vida dela, Deus. Eu sei que o Senhor pode. Da mesma forma, eu entrego a Maria, Deus, nas Tuas mãos, que também está internada, que também está passando por um problema de saúde muito grande. Ó Pai, abençoa a vida da Maria, dê também a ela paz, tranquilidade, serenidade, Deus. Que ela saiba que o Senhor está a carregando agora, Deus. Nesse momento, o Senhor a puxa pela mão direita, por Tua destra fiel, e diz: eu ajudo, Deus, eu ajudo. E através delas, Deus, eu oro por cada pessoa aqui presente que hoje está enfrentando alguma dificuldade na sua saúde, Deus, que tem algum familiar que esteja enfrentando alguma dificuldade, Deus. Enche o coração dessa pessoa de paz, de alegria, de renovo, de força, Deus. Se não conseguem mais correr, Deus, coloque energia para que corra. Se não consegue mais confiar, Deus, se a sua fé está abalada, a sua confiança está abalada, Deus, eu peço como salmista, Deus, que o Senhor renove essa força, essa fé, essa confiança no Senhor. Eu clamo a Ti, eu apresento a súplica do nosso povo, Deus, da nossa igreja, das pessoas que aqui estão. Deus, eu oro pela vida da Cris, minha esposa, que tem um sonho no coração, Deus. Que o Senhor dê a ela certeza, a certeza absoluta de que o Senhor está no controle, que o Senhor está no comando, Deus, e que o que acontecerá aquilo que o Senhor tem de melhor para a vida dela. Nós queremos, ela quer, eu quero, a nossa família quer, mas nós queremos acima de tudo o que o Senhor quer para a vida dela e para a vida da nossa família. E assim como ela, Deus, eu entrego aqui a vida de cada um, sonhos de cada um, de cada pessoa que nos assiste, de cada pessoa que está aqui, Deus. Eu peço que o Senhor seja o princípio desse sonho, Deus. Eu peço que o Senhor esteja ali no nascedouro desse sonho, Deus. Ó Pai, carregue essas pessoas no Teu colo, tira qualquer angústia, qualquer dificuldade e fortaleça o Teu coração, dê um coração íntegro para essas pessoas, não dividido, para saber que o Senhor que tem essa força, para saber que o Senhor que tem a melhor decisão para a minha vida e para a vida dessa pessoa, Deus. Nós oramos pelos sonhos dela, nós oramos pela vida dela e derramamos, entregamos nas Tuas mãos, Deus. Oh Deus, eu oro pela nossa nova sede, eu oro pela nossa igreja, porque ali nós desejamos, Deus, que Teu Espírito mova pessoas e pessoas para que escute da Tua palavra, do Teu amor, que ali não haja vaidade, que ali não haja o desejo do pastor João, da Bela ou de qualquer outro, mas que haja ali a Tua vontade, o Teu desejo, Deus. Deus, o Senhor sabe o quão difícil é, o Senhor sabe das batalhas que são vencidas, das lutas, o quanto tudo isso nos move às vezes a ter um espírito de derrota, de cansaço. Deus, não nos permita isso, nos dê força, nos dê energia. Deus, nos dê o Teu Santo Espírito para que nós enfrentemos isso com alegria, com paz, para que qualquer dificuldade venha para nos ensinar, para nos trazer, como diz lá em Romanos, para que esse turbilhão nos traga perseverança, e a perseverança nos traga esperança, e a esperança é Jesus que não falha. Obrigado pelo Teu Filho, pela Tua entrega, Deus, por nós, por amor de nós, para nos reconquistar, para nos ressintonizar com o Senhor. Nós somos gratos, Deus. O Senhor é o único digno de toda honra e toda glória, Pai. Nos dê da Tua paz, Senhor Jesus.
oro agradecido. Em nome de Jesus. Amém.